a relação entre genética e comportamento humano e a sua importância para os alunos de psicologia. A psicologia genética é um ramo da psicologia que se dedica ao estudo do desenvolvimento humano desde a infância até a idade adulta, com foco especial na forma como as pessoas adquirem conhecimento e habilidades ao longo do tempo. Ciência biológica não é destino, e os atuais estudos em genética comportamental confirmam a importância dos fatores ambientais e comportamentais, não necessariamente diretamente influenciado pelos genes, porém evidenciando que os mesmos estão extremamente interligados na determinação final do comportamento. Teoria genética estuda o que são os genes, como eles transmitem as informações e como elas são passadas adiante para a próxima geração, por meio da reprodução. A informação genética de um organismo é denominada genoma e é ele que é organizado em cromossomos. E por que o psicólogo estuda genética? Estudamos genética, neurofisiologia e em algumas faculdades também anatomia, porque muitas psicopatologias estão ligadas diretamente ao funcionamento do corpo. Ou seja, precisamos saber a reação das doenças psicológicas no corpo humano e para isso temos que saber sobre o seu funcionamento. Qual a importância da genética no comportamento? Estima-se de que 30 a 60% das características de personalidades sejam hereditárias, de acordo com estudos recentes. Já foram identificados genes associados à extroversão, agressividade, ao perfil antissocial, à depressão e a transtornos alimentares. A psicologia busca a compreensão acerca de como o ser humano cria a sua história. E o papel do psicólogo é utilizar essa ciência para conduzir uma pessoa à autodescoberta, à compreensão sobre as suas dificuldades e a forma com que se relaciona com o seu mundo interior e exterior. Na psicologia, o comportamento é o conjunto de atividades e reações de um indivíduo ao ambiente que está inserido. Pode indicar um grupo de ações ou uma ação singular. A maneira como nos comportamos passa por diversas metamorfoses ao longo da nossa existência. Atualmente, a psicologia exerce uma função muito importante para a sociedade, pois contribui para a busca do equilíbrio entre pensamento e ação que o ser humano manifesta em diferentes contextos do dia a dia. A psicologia é a área que estuda o comportamento e as questões que perpassam a vida do ser humano. Trata-se da ciência que visa compreender os sentimentos, as emoções, as impressões e outras questões inerentes a uma pessoa. O psicólogo é o profissional responsável por se aprofundar nessa ciência. O behaviorismo, também chamado de comportamentalismo ou comportamentismo, tem como objeto de estudo o comportamento. Essa teoria psicológica
defende que a psicologia humana ou animal pode ser objetivamente estudada por meio de observação de suas ações, ou seja, observando o comportamento. Quais os principais temas do comportamento humano estudado pela psicologia? História da psicologia, fisiologia do sistema nervoso, anatomia do sistema nervoso, gênero, corpo e sexualidade, neuropsicologia, direitos humanos, teoria e técnicas psicoterápicas. Qual a parte da psicologia que estuda o comportamento humano? A psicologia comportamental é um ramo da psicologia que tem como principal objeto de estudo o comportamento. Ela é caracterizada por acreditar na unidade entre mente e corpo, negando assim a existência dos estados de consciência e subconsciência. Quais os fatores que influenciam o comportamento humano? Os fatores internos incluem a biologia, a personalidade, os valores e as crenças de uma pessoa, enquanto os fatores externos incluem o ambiente, a cultura, a educação e as experiências de vida. Um dos principais aspectos do comportamento humano é a capacidade de aprender e mudar. Qual a importância do estudo do desenvolvimento humano para a psicologia? Planejar o que e como ensinar implica saber quem é o educando. Existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária.